Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica e hoje nós falaremos a respeito da gliconeogênese. Gliconeogênese, como o próprio nome já está dizendo, é a síntese de uma nova glicose, né? Então, glicose, novo, gênese, originar. Então, síntese de nova glicose. Como sabemos, o glicogênio é a primeira fonte de glicose para manter a nossa glicemia durante o jejum. Porém, o glicogênio se esgota, né, a um espaço de tempo, né? Então nós vamos ter o glicogênio se esgotando, né, para suprir, por exemplo, uma demanda que seja muito longa, né? Então, se nossa ingestão de glicose, né, se nós ingerirmos glicose num tempo e demorarmos muito para ingerir novamente, esse estoque que nós fazemos de glicose irá acabar. Porém, nós temos a necessidade de manter, né, a nossa via, a nosso fornecimento, né, de glicose sanguínea. Por quê? Porque nós vamos ter tecidos que necessitam de glicose exclusivamente, né? Nós temos tecidos como necessitando de glicose aí, né? Todos os tecidos utilizam glicose, mas exclusivamente de glicose nós temos uma gama de tecidos. O cérebro, apesar de utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, ele também necessita de parte do suprimento na forma de glicose, né? Ele não vai substituir completamente a necessidade de glicose por corpos cetônicos, né? Ele sofre uma adaptação, ele passa a captar corpos cetônicos como uma fonte alternativa de energia, mas não substituindo completamente sua necessidade de glicose. Células como a hemácia e os leucócitos vão utilizar exclusivamente glicose como fonte de energia. A nossa medula renal vai utilizar exclusivamente glicose, a retina, a mucosa intestinal. Então, esses tecidos são utilizadores exclusivos de glicose, não utilizam outra fonte como fonte de energia. Já tecidos como o fígado, o tecido adiposo, o músculo e o córtex renal conseguem utilizar os ácidos graxos como uma fonte alternativa de energia, e o músculo e o córtex renal também conseguem utilizar os corpos cetônicos. Então, como vemos, a nossa necessidade de glicose ela é muito grande. Então, mesmo que o nosso estoque de glicogênio acabe, nós vamos precisar continuar suprindo a nossa demanda de glicose sanguínea, mantendo o nosso estado normoglicêmico. Hein? Então, se nós fôssemos olhar no consumo cerebral, nosso consumo cerebral diário de glicose é de cerca de 120 gramas, né? Nos líquidos corpóreos nós temos cerca de 20 gramas e o glicogênio possui aí cerca de 190 gramas de glicose. Portanto, somente o consumo do nosso sistema nervoso já é grande de glicose, por isso nós precisamos manter a condição normoglicêmica. Por quê? À medida em que os tecidos estão exercendo suas atividades, estão trabalhando, nós vamos suprindo a demanda de glicose através da manutenção da concentração sanguínea de glicose. À medida que esses tecidos captam a glicose, vão utilizando essa glicose começa, tende a baixar. Só que nós não podemos deixar essa glicose baixar na nossa concentração sanguínea. Nós precisamos manter o nosso estado normoglicêmico. Então, à medida em que a nossa glicemia baixa, nós vamos ativar via a elevação do hormônio glucagon, nós vamos ativar vias metabólicas, tais como a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio, para ir mantendo o nosso estado normoglicêmico, mas, paralelo a isso, a presença do glucagon vai também ativar catabolismo de ácidos graxos, degradação de lipídios, e vai ativar também o processo de gliconeogênese. Tá? Então, esses processos são ativados em paralelo. Claro que quando nós temos bastante glicogênio, nossa reserva de glicogênio está alta,
À medida em que nós formos degradando a molécula de glicogênio, fazendo glicogenólise, a nossa glicemia vai se elevar mais rapidamente, né? Então nós vamos voltar ao estado normoglicêmico rapidamente e a concentração de glucagon tende a diminuir. Então, os outros processos vão, né, também diminuindo, porque a concentração do hormônio vai caindo. Porém, se nós acabarmos com o estoque de glicogênio e o nosso organismo estiver utilizando bastante glicose, nós vamos ficar tendendo, né, a um estado de hipoglicemia. Porém, nós vamos manter o estado normoglicêmico. Como se o estoque de glicogênio acabou? Né? Se o estoque de glicogênio acabou, ou seja, se nós estamos num momento onde estamos num jejum de longo prazo ou numa atividade física intensa, nós vamos ativar a via da gliconeogênese, que ficará sustentando o nosso estado normoglicêmico. Então, em um jejum de longo prazo, quem vai sustentar a glicemia será a gliconeogênese, ok? Então, definindo, né, a gliconeogênese, ela é uma via anabólica feita pelo fígado, excepcionalmente no córtex renal. Ela acontece no córtex renal? Acontece. Porém, no córtex renal, nós vamos ter cerca de 15% do metabolismo de gliconeogênese. No fígado, nós temos 80% do processo acontecendo. Então, o fígado é o maior responsável pela manutenção, né, da nossa glicemia. Porém, quando o jejum se prolonga muito, esses 15% do córtex passam a fazer diferença no estado de manutenção de glicemia. O córtex, ele faz produção de glicose porque a medula renal utiliza muita glicose. Então, o córtex, né, vai produzir glicose, especialmente, né, para suprir a demanda, né, de glicose que vai ser necessária. Da medula renal, que vai ser necessária, uma vez que a medula renal é muito pobre em mitocôndria, né? Por isso a demanda de glicose da medula é bastante alta. Hein? Então, à medida que o jejum, né, vai se prolongando, o rim então passa a exercer um importante papel, né, na glicemia geral. Né? Então, ele passa então a compor junto com o fígado a manutenção da glicemia. Tá? Um outro tecido que realiza um pouco de processo metabólico, né? Nós temos em outros tecidos cerca de 5% do processo acontecendo, porém, né, bem menos expressivo aí. Então, maior expressão estaria principalmente pelo fígado, 80%, né, e o córtex renal, cerca de 15%. A síntese de glicose, ela vai acontecer, então, a partir de compostos não glicídicos, ou seja, a partir de compostos que não são glicose. Né? Então, nós vamos, né, ter este processo acontecendo aí a partir da molécula de glicerol, que é o álcool, né, um trihidroxiálcool que se liga a 3 ácidos graxos para fazer a reserva de lipídios, né, na forma de triacilglicerol. Então, a parte glicerol a gente vai conseguir utilizar para essa via. O lactato, produto, né, da glicólise anaeróbica, e alguns aminoácidos que conseguirão ser transformados em intermediários para a utilização na via da gliconeogênese. A molécula de glicose, né, ela é bastante importante para o nosso sistema biológico, não só pelo fornecimento energético, né, como já vimos detalhadamente sobre isso, né, mas porque também, né, serve para outros papéis. Então, a via da glicólise, que nós já estudamos, via glicolítica, destino produção de energia. Para o armazenamento, né, nós armazenamos na forma de glicogênio. Polímeros estruturais, como por exemplo as estruturas de glicocálix, né, algumas estruturas de glicoproteínas, estruturas em plantas, por exemplo, né, a celulose é um polímero de molécula de glicose, né, que tem papel estrutural, então ela pode exercer papel estrutural. E uma outra via que se chama via das pentoses fosfato, que vai dar origem, né, ao açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, vai dar origem a uma molécula de NADP,
essa via, né, vai dar origem a uma molécula de NADP que vai ser utilizada em, por exemplo, biossíntese de lipídios, né? Então, um processo bastante importante aí. Então, quais são as fontes de glicose que nós vamos, né, obter para o nosso organismo? Nós vamos ter a glicose advinda da alimentação, a glicose advinda da glicogenólise, da quebra do glicogênio, né, que nós fizemos a reserva, e a partir do processo de gliconeogênese, que é o processo que nós vamos estudar hoje, que é a obtenção de glicose, fazer glicose, sintetizar glicose a partir de componentes não glicídicos, tais como aminoácidos, o lactato e o glicerol. Ok? Bom, então quando que há necessidade de gerar glicose? A necessidade de gerar glicose, ela vai acontecer nos períodos em que o jejum se prolongar ou que a atividade, for muito intensa, e aí aumenta muito a demanda. Então, entre refeições, que são os nossos intervalos entre uma refeição e outra, ninguém come o tempo todo, apesar de muitas vezes vocês falarem, mas fulano tá comendo bastante, come quase que o tempo todo, A gente dorme, quando a gente dorme a gente não come, Então nós temos os nossos períodos aí de jejum. Alguns dão os períodos mais curtos, outros mais longos, Mas nós temos os períodos entre as refeições. Quando o indivíduo está em exercício vigoroso, o consumo está muito alto de glicose, Ou quando se faz um jejum muito prolongado. O indivíduo passa 24 horas sem comer, Então, um jejum bastante prolongado, ok? Então, nós vamos ter, os tecidos em que ocorre a neoglicogênese. Nós temos, como já discutimos anteriormente, o fígado como principal tecido, cerca de 80% do processo de gliconeogênese acontece no fígado, então a maior expressão, de tecido fazendo manutenção glicêmica é hepática, tanto porque é ele que guarda o glicogênio e vai liberar o glicogênio no momento, em que há necessidade de manutenção glicêmica, quanto é o fígado que aciona essa via que se chama gliconeogênese para a produção de glicose com finalidade de manutenção glicêmica. O córtex renal, como eu disse para vocês, que vai equivaler aí a um total de 15%, dessa manutenção. E o intestino delgado, por exemplo, aí que fica na distribuição aí de cerca de 5% da expressão deste processo. Tá? Então, o fígado é o tecido com maior expressão da gliconeogênese para o suprimento do estado normoglicêmico. A localização celular de maior extensão é citosólica, apesar de termos a participação de algumas organelas. Então, o processo vai acontecer em maior parte do trajeto da via de biossíntese de glicose, ela acontece no citosol, porém nós vamos ter uma participação da mitocôndria e uma participação do retículo endoplasmático. Então, o citosol vai acontecer a maior parte do processo, porém, nós temos uma parte do processo acontecendo na mitocôndria e uma parte do processo acontecendo no retículo endoplasmático. Então, estes são os compartimentos celulares onde o processo vai acontecer. Então, a gliconeogênese é esta via. Quando nós olhamos nessa via, o que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos perceber alguns elementos que a gente já conhece. Glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato, gliceraldeído 3-fosfato, dihidroxietonafosfato, gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenol piruvato e o piruvato. Esses elementos vocês se lembram bem, vocês viram na via glicolítica. Então, a via glicolítica é a via de lise, de quebra da molécula de glicose. Muitas enzimas naquela via, vocês devem lembrar, eram enzimas reversíveis, ou seja, enzimas que trabalhavam tanto num sentido quanto no outro sentido. O que vai fazer uma reação química deslocar para um sentido ou deslocar para outro sentido em reações reversíveis? A concentração. Então, se um elemento está mais concentrado de um lado, ele tende a empurrar a enzima no sentido
de diminuir, né, essa alta concentração. Então, sempre que eu tenho o acúmulo, eu desloco a reação, né, para um determinado sentido. Então, nas reações que vão e vêm, né, reações que são reversíveis, depende do concentrado de elementos que nós temos de um lado, nós vamos tender, né, a deslocar, né, por equilíbrio químico a reação para o outro lado. Porém, na via glicolítica, vocês devem se lembrar que nós tínhamos algumas enzimas que eram enzimas irreversíveis, ou seja, eram enzimas que só se deslocavam para um sentido. Lembrando lá da via glicolítica no tecido hepático, a primeira enzima que vai converter glicose em glicose 6-fosfato se chama glicoquinase, né? Então, glicose transformando em glicose 6-fosfato. Porém, a glicoquinase lá na via glicolítica, ela é uma enzima irreversível. Então, a via da gliconeogênese, que é a síntese de nova molécula de glicose, vai fazer o quê? Nós vamos utilizar as enzimas que são reversíveis da via glicolítica. Então, essas enzimas que são reversíveis, ou seja, que a setinha vai para um lado e para o outro, nós vamos utilizar as mesmas enzimas da via glicolítica. Porém, nós temos os pontos onde as enzimas da via glicolítica já estudada são irreversíveis. E essas reações irreversíveis, então, nós vamos ter que ter enzimas que vão fazer o processo, né, de transformar, né, um elemento no seu elemento reverso, né, que seria, por exemplo, aqui, piruvato voltar a ser fosfenolpiruvato, mas a enzima piruvato quinase, ela é uma enzima irreversível. Então, para que a gente consiga fazer essa volta, nós vamos precisar aí de enzimas que aí sim são exclusivas da gliconeogênese. Então, as enzimas irreversíveis lá da via glicolítica, que seria a glicoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvato quinase, são enzimas irreversíveis. Então, estas enzimas não vão fazer, né, a atividade reversa. Então, nestes pontos, nós vamos ter que ter enzimas específicas para fazer a reversão dessa reação. Nos outros pontos, onde nós temos enzimas reversíveis, é como se nós estivéssemos voltando a via glicolítica de trás para frente, tá? Então, nós vamos discutir um pouquinho a respeito das enzimas, que são as enzimas, né, que vão ser as enzimas substitutas, porque as enzimas da via glicolítica a gente já estudou, e aquelas que são reversíveis só estão fazendo o processo ao modo, né, reverso. Então, nós vamos dar uma olhada, né, em como que as enzimas irreversíveis vão ser substituídas e quem são estas enzimas que vão substituir. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Piruvato voltar a ser fosfenolpiruvato. Lembrando que nessa reação, nós não vamos usar somente um piruvato. Por quê? Quando a gente fez via glicolítica, vocês se lembram? A glicose, ela é uma molécula de 6 carbonos. E aí ela vinha se transformando, chegava um ponto que ela quebrava em duas partes de 3 carbonos. E essas duas moléculas de 3 carbonos, né, viravam aqui o gliceraldeído 3-fosfato, e então nós tínhamos, né, duas moléculas seguindo adiante, e no final nós produzíamos 2 moléculas de piruvato. Da mesma forma, se agora eu quero partir do piruvato e voltar este caminho todo para trás para construir uma molécula de glicose, nós vamos ter que ter 2 piruvatos. Por quê? O piruvato é uma molécula de 3 carbonos e a glicose é uma molécula de 6 carbonos. Então, nós vamos precisar partir com 2 moléculas de piruvato, né, para que chegue aqui, a gente tenha formado 2 partes com 3 carbonos, elas se condensem, né, e dê origem aí a uma molécula de 6 carbonos, e aí nós vamos chegar lá à molécula de glicose, ok? Então, essa, né, seria a via da gliconeogênese. Tá? Então, a gliconeogênese será, né, como se fosse a via glicolítica, né, ao contrário. Por que a gente diz como se fosse? Porque lá é uma outra via, está atendendo uma outra necessidade, né? Não é simplesmente, vou reverter a via glicolítica. Nós vamos utilizar as enzimas comuns da via glicolítica que fazem reações reversíveis. Tá? E
nos pontos onde temos reações irreversíveis, lá da via glicolítica, nós teremos enzimas exclusivas da gliconeogênese e vamos então fazer a atividade com estas enzimas, ok? Então nós vamos partir de 2 moléculas de piruvato para chegar lá a uma molécula de glicose. Porém, né, como a reação que vai acontecer é exatamente a mesma, né, nós vamos demonstrar a reação. Tá? Então, como que o piruvato consegue voltar a ser fosfenolpiruvato, já que a piruvato quinase é uma enzima irreversível lá da via glicolítica. Para que então o piruvato volte a ser fosfenolpiruvato, nós vamos precisar de 2 enzimas trabalhando aqui. Na verdade, não são só 2, são mais, né? Mas são 2 que vão participar aqui do processo propriamente. Ah, por que eu estou dizendo que são mais? Nós vamos transpor lá para a estrutura da mitocôndria. Então, nós vamos ter o piruvato, e já nós vamos falar da onde que nós vamos tirar piruvato para fazer esse processo, porque é óbvio que da via glicolítica é que não é que esse piruvato está vindo, né? Porque se eu tivesse glicose para fazer via glicolítica, eu não precisaria estar fazendo gliconeogênese. Okay? Então, esse piruvato está vindo, né, de outras fontes. E já nós vamos falar sobre essas fontes. Mas o que nós vamos ter aqui? O piruvato, então, né, que veio pelas fontes, né, que nós já vamos ver, ele vai ser, então, né, mandado para dentro da mitocôndria. E lá na mitocôndria, nós temos uma enzima que se chama piruvato carboxilase. A piruvato carboxilase vai então carboxilar, colocar uma molécula de CO2 neste piruvato, que vai se transformar em oxalacetato. Então, nós vamos partir de uma molécula de 3 carbonos, que é o piruvato, e colocar um carbono a mais nela, né? Colocando um carbono a mais, vira a molécula de oxaloacetato. Para fazer essa reação, a piruvato carboxilase utiliza energia. Então, nós temos aqui um gasto de energia neste processo. O oxalacetato é uma molécula que não vai sair da mitocôndria. Nós não temos, né, canais para que esse oxalacetato saia da mitocôndria. Então, o oxalacetato passa a ser malato. A gente faz uma reação, né, reversível lá do ciclo de Krebs, que é a transformação do oxalacetato em malato, né? Lembrando que lá no ciclo de Krebs, quando a gente estudou o ciclo de Krebs, o malato virava oxalacetato e a gente concluía o ciclo, né? Mas essa enzima, que é a malato-desidrogenase, ela é uma enzima que faz também a atividade reversa. Então, nós vamos fazer agora o oxalacetato virar malato. E o malato consegue sair da mitocôndria. Então, essa é uma maneira da gente camuflar o oxalacetato para que ele saia, tá? Porque na forma de oxalacetato ele não sai. Então, a gente transforma em malato, pela malato-desidrogenase, e malato consegue, né, ter um canal de saída. Então, malato sai. Malato lá no citosol agora vai ser reconvertido ao oxalacetato, porque lá no citosol a gente tem uma enzima que se chama malato-desidrogenase. Então, a malato-desidrogenase agora transforma o malato em oxalacetato. E agora sim, o oxalacetato está lá no citosol e vai sofrer a ação da enzima que vai transformá-lo finalmente no fosfenolpiruvato. Então, vejam que para a gente contornar, né, o fato da piruvato quinase lá da via glicolítica ser irreversível, nós precisamos dar toda essa volta. Então, nós obtivemos piruvato por algumas vias, nós já vamos ver. Esse piruvato veio para a mitocôndria, foi convertido ao oxalacetato, o oxalacetato foi convertido a malato, porque o oxalacetato não sai, então a gente transforma em malato para sair, aí ele saiu, voltou a ser oxalacetato e agora nós vamos ter a ação da enzima, né, piruvato, fosfenolpiruvato carboxiquinase, que vai fazer este processo agora. Tá? E aí nós vamos ter a transformação em fosfenolpiruvato. Okay? Então, essa via que nós estamos vendo aqui, 2 enzimas substituindo, é um caminho mais longo, né? Aqui é como se eu estivesse resumindo a via, né? Piruvato vira oxalacetato e oxalacetato vira fosfenolpiruvato. E aí a gente segue com as enzimas reversíveis até chegar nesse ponto onde nós vamos ter também um probleminha, porque teremos outra enzima irreversível, tá? Então, agora a gente vai detalhar um pouquinho a atividade dessas enzimas aqui.
da piruvato carboxilase e da fosfenolpiruvato carboxiquinase, tá? Então, olhando para a reação, né, para fazer o piruvato virar fosfenolpiruvato, nós tivemos lá o piruvato que entrou na mitocôndria, né, e vai ser convertido em oxalacetato. Essa reação é feita pela enzima piruvato carboxilase e a piruvato carboxilase vai entrar com um CO2 aqui na estrutura da molécula. Okay? Então, nós vamos ter um CO2, né, que vai ser incorporado nessa porção aqui da molécula de piruvato, né? E esse CO2, né, está vindo na forma de carbonato. Então, carbonato é a maneira como nós estamos incorporando aí, né, o CO2, né, C+O-, né, na molécula de piruvato, o que faz com que agora ela se transforme numa molécula de oxalacetato. Tá? Então, reparem que o que mudou aqui foi a adição de uma C+O- aqui nesta porção. Nesta reação, a piruvato carboxilase, para realizar sua atividade, ela precisa de energia. Então, nós vamos ter um ATP, né, que vai fornecer energia para este processo. Então, essa enzima é uma enzima que tem consumo energético, né, para que ela possa funcionar. E aí, nós formamos o oxalacetato. Esse oxalacetato foi formado dentro da mitocôndria e lembrando que ele não consegue sair da mitocôndria. Então, nós transformamos ele em malato, o malato saiu e no citosol voltou a ser oxalacetato. E agora, no citosol, o oxalacetato vai ser convertido a fosfenolpiruvato por ação de uma enzima que se chama PEC. O que significa PEC? Fosfenolpiruvato carboxiquinase. Então, a fosfenolpiruvato carboxiquinase vai fazer a remoção daquele CO2, né, que a gente tinha colocado aqui, ó. Esse CO2 vai sair e nós vamos ter, né, como o próprio nome dela está dizendo, ó, fosfenolpiruvato carboxi, essa saída, né, do CO2, quinase. Quinase significa transferidor de fosfato. Então, nós vamos transferir um fosfato da molécula de GTP para a molécula, né, em construção. Então, nós vamos ter um fosfato, ó, aparecendo aqui agora na molécula, né? O que equivaleria aqui, ó, a essa região aqui, tá? Então, nessa C+O, nós vamos ter a entrada de um fosfato, tá? Esse fosfato vai ser colocado aqui. Então, saiu o CO2, que estava ligado nesse carbono aqui, tá? Que é esse C+O- aqui, ó. Ele é o CO2 que a gente vê saindo aqui. E nós tivemos a transferência de um grupo fosfato para essa C+O. Tá? Então, essa C+O aqui, nós tivemos aqui a transferência de um grupo fosfato. Então, nós formamos a molécula de fosfenolpiruvato. Reparem que este processo, né, para que a gente consiga transformar o piruvato em fosfenolpiruvato, é um processo extremamente custoso em energia, né? Nós gastamos aqui uma molécula de ATP e gastamos aqui uma molécula de GTP, tá? Então, é um processo custoso. E como eu disse para vocês, não vai me resolver mandar um piruvato só, porque a molécula de glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3. Então, eu preciso sair para construir uma glicose com 2 piruvatos para lá. Né? Então, nós vamos ter que converter 2 piruvatos para que eles sigam para esta via. Né? Então, nós vamos gastar mais ainda de energia. Né? Vou precisar passar 2 piruvatos para cá e vir com os elementos dobrados para conseguir formar uma molécula de glicose. Então, o meu custo também é dobrado. Né? Vou gastar 2 ATPs aqui, 2 GTPs aqui. Ok. Então, produzida a molécula de fosfenolpiruvato, nós vamos, né, seguir com as enzimas agora, que são as enzimas comuns, as enzimas lá da via glicolítica, as enzimas reversíveis. Então, nós vamos ter a enolase, né, que vai transformar o fosfenolpiruvato em 2-fosfoglicerato, a fosfoglicerato mutase, que vai transformar o 2-fosfoglicerato em 3-fosfoglicerato, a fosfoglicerato quinase, né, que
quando nós estávamos vindo de 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, nós tínhamos uma produção de energia. Como agora nós estamos fazendo o papel reverso dela, nós vamos ter um consumo de energia, né? Então, a fosfoglicerato quinase agora consome um ATP, transforma em ADP para que a gente adicione mais um fosfato na molécula, né? A molécula é 3-fosfoglicerato e se transforma em 1,3-bifosfoglicerato. Então, nós vamos receber mais um fosfato aqui. Tá? Então, nós gastamos energia. Então, a molécula de 1,3-bifosfoglicerato agora vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. Para isso, nessa reação, quando a gente estava vindo na via glicolítica, a gente formava NADH mais H+. Como nós estamos revertendo essa reação, nós vamos ter um consumo de NADH mais H+, e a saída aí de um fosfato inorgânico. Formado gliceraldeído 3-fosfato, nós vamos passar, né, aqui pela enzima triose fosfato isomerase. A triose fosfato isomerase, né, como nós vamos ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato vira de hidroxetona fosfato e a outra continua como gliceraldeído 3-fosfato. Por quê? Porque a aldolase agora vai juntar as duas. Então, nós vamos ter a fusão das duas moléculas. Gliceraldeído 3-fosfato, de hidroxetona fosfato, formação da molécula de frutose 1,6-bisfosfato. E agora nós chegamos num ponto aonde, né, a enzima da via glicolítica é irreversível para fazer com que frutose 1,6-bisfosfato se transforme em frutose 6-fosfato. A enzima da via glicolítica, né, é a enzima fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase faz com que frutose 6-fosfato vire frutose 1,6-bisfosfato. Porém, é uma enzima irreversível. Então, aqui na via da neoglicogênese, nós vamos ter uma enzima exclusiva dessa via que se chama frutose 1,6-bisfosfatase. A frutose 1,6-bisfosfatase vai transformar frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Para isso, vai ser uma reação de hidrólise, vai entrar água e vai remover o fosfato que está no carbono 1. Tá? Então, nós temos a frutose 1,6-bisfosfato se transformando em frutose 6-fosfato, ou seja, saiu o fosfato aí do carbono 1. Okay? Ficando somente no carbono 6. Então, a enzima frutose 1,6-bisfosfatase é uma enzima exclusiva da via glicolítica. Desculpem, da via da gliconeogênese, né? Ela substitui a fosfofrutoquinase, que é a enzima lá da via glicolítica, a enzima irreversível da via glicolítica. Então, frutose 1,6-bisfosfatase converteu frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato pela remoção do grupo fosfato que estava aqui no carbono 1. Agora, frutose 6-fosfato, a enzima fosfoglicoisomerase, enzima comum da via glicolítica e neoglicogênios, ou seja, enzima reversível, nós vamos reverter a reação aqui, né, de isômeros. Frutose 6-fosfato vai ser transformada em glicose 6-fosfato, né, uma isomerização. E aí, glicose 6-fosfato né, estamos quase na molécula de glicose, mas para que glicose 6-fosfato se transforme em glicose, nós vamos utilizar uma enzima que vocês já conheceram quando nós falamos da diferença do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. O glicogênio muscular, quando ele é degradado, ele produz glicose 6-fosfato e para por aí, porque glicose 6-fosfato, né, é uma molécula intermediária da via glicolítica, mas é uma molécula que não vai conseguir sair pela membrana. Nós não vamos conseguir colocar essa glicose 6-fosfato no sangue. Para que a gente consiga colocar no sangue, a gente precisa tirar o fosfato e transformar em glicose livre.
Porém, para fazer isso, nós precisamos de uma enzima que se chama glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase é uma enzima que está no retículo endoplasmático e aí nós vamos converter glicose 6-fosfato em glicose, né, por meio da ação dessa enzima, que é uma enzima que está no retículo. Só que eu só vou ter essa enzima disponível, né, no meu tecido hepático e no caso, né, lá no tecido do córtex renal, quando ele vai participar ativamente aí da liberação da glicose para nós. Mas o músculo, por exemplo, né, não conseguia liberar o glicogênio dele para a corrente sanguínea na forma de glicose porque lhe faltava essa enzima, né? Então essa enzima é uma enzima que nós vamos encontrar somente nos tecidos, né, que conseguem liberar a glicose para a manutenção glicêmica e, como disse para vocês, o fígado é um importante tecido com este papel. Então, nós vamos ter a glicose 6-fosfatase, né, aparecendo aí agora, uma enzima de retículo, a qual nós vamos então retirar o fosfato da glicose 6-fosfato e transformar em glicose. E agora sim, glicose livre, por meio da GLUT2, vai sair para a corrente sanguínea. Lembrando que a GLUT é um transportador de glicose que transporta, né, que o seu km, né, sua velocidade de trabalho, depende da concentração. Então, à medida em que a concentração de glicose aumenta dentro do tecido hepático, ela passa a bombear a glicose para fora, para a corrente sanguínea. E então, a glicose sai. Então, a glicose vai sair e nós vamos manter aí o nosso estado normoglicêmico. Bom, beleza, né? Compreendemos que é uma via que substituiu as enzimas irreversíveis, né, por enzimas exclusivas então para o trabalho da gliconeogênese, mas da onde veio o piruvato, né? Qual é a fonte de piruvato para que a gente faça este processo? Né? Da onde que a gente vai obter piruvato? Porque nós vimos formar piruvato a partir da degradação da glicose, mas agora nós partimos do piruvato, advindo de algum outro lugar, para construir a glicose. Né? Então, nós estamos fazendo um processo reverso. Então, aonde que nós vamos obter piruvato para sustentar esta via? Né? Então, como eu disse para vocês, nós vamos produzir glicose de novo a partir de componentes não glicídicos. E eu disse para vocês que nós tínhamos como componentes o glicerol, nós tínhamos o lactato e as moléculas de aminoácidos. O glicerol, já adianto para vocês, ele é convertido facilmente na molécula de dihidroxicetona fosfato. Então, o glicerol, ele se converte em dihidroxicetona fosfato. Como é que é a carinha desse glicerol? Né? O glicerol é o trihidroxiálcool, né, que está ligado a 3 ácidos graxos, formando a molécula, né, de triacilglicerol. Então, ele está aqui, né, principalmente no tecido adiposo, fazendo a reserva, né, dos lipídios. E então, quando nós quebramos a molécula de lipídio, a gente quebra, né, para liberar a molécula de lipídio, para liberar os ácidos graxos para sofrerem oxidação, serem transformados em acetil-CoA, né, e então fornecer energia para as nossas células, nós vamos remover, né, essa ligação. Quando a gente quebra essa ligação, nós vamos liberar a molécula de glicerol. Então, a molécula de glicerol será convertida, né, na molécula de dihidroxiacetona fosfato. Então, o glicerol ele consegue ajudar, né, na síntese de glicose de novo, mas entrando por aqui, na forma de dihidroxiacetona fosfato. Então, esse é um dos elementos que participam aí desta via, para nutrir essa via e chegarmos em obtenção de glicose. Mas e piruvato? Uma forma de obter piruvato é através do lactato. Então, o lactato, que é produzido em quais células que produzem bastante lactato? As células vermelhas, elas produzem lactato, especialmente né, nos seus metabolismos, porque a
a nossa célula vermelha não possui mitocôndria, então ela faz exclusivamente, né, processo de geração de energia por meio de processo de glicólise anaeróbica. Então, a célula vermelha produz constantemente lactato, mas não vai aumentar a produção de lactato em função do fato da gente estar com a glicose baixa na nossa reserva, né? Então, ela está produzindo o que é normal dela produzir mesmo. Mas o músculo, ele vai fazer, né, o processo de degradação, principalmente do glicogênio, né, que ele tem de reserva, né, obter a glicose 6-fosfato, manter isso lá na via glicolítica, né, então nós vamos ter, né, lá na via glicolítica, né, o processo de degradação de glicose muscular. E o músculo, como sabemos, né, faz glicólise anaeróbica, né, faz a glicólise com destino aeróbico, que é o destino ao ciclo de Krebs, mas tem uma expressão importante aí de produção também anaeróbica, que é a produção de lactato, principalmente quando está em grande esforço. E aí esse lactato é lançado à corrente sanguínea, então nós vamos aumentando, né, o nível de lactato no nosso sangue, e o lactato ele é captado pelo tecido hepático. E lá no tecido hepático, o lactato vai ser convertido em piruvato e então seguirá para a via de gliconeogênese. Como que o lactato vira piruvato, né? A enzima lactato desidrogenase, ela é uma enzima reversível. Ela tanto faz o piruvato virar lactato, quanto ela também trabalha fazendo o lactato voltar a ser piruvato. Então, nós vamos ter, né, a lactato desidrogenase fazendo a retirada dos hidrogênios. Então, nós vamos tirar o hidrogênio daqui e o hidrogênio daqui. E aí vai aparecer uma C dupla O aqui, que é o que nós vemos aqui, ó, C dupla O. Então, lactato convertido a piruvato por meio, né, da saída dos hidrogênios aqui. Então, nós temos o NAD saindo na forma de NADH mais H+. E aí nós obtivemos piruvato. Então, uma importante fonte de piruvato, né, para que a gente possa utilizar para fazer essa via, né, que é a via da gliconeogênese, né, uma importante fonte de piruvato é o lactato. E aí, através da lactato desidrogenase, conversão a piruvato. E aí nós conseguimos, né, piruvato. Este ciclo, da onde o músculo faz produção de lactato, o lactato vai para a corrente sanguínea e é convertido a glicose, né, uma nova glicose, lá no tecido hepático, e o tecido hepático nutre o sistema sanguíneo, deixando o estado normoglicêmico, e inclusive essa glicose disponível para que então o músculo capte novamente, faça fermentação, produza lactato, o músculo capte novamente, se estiver em alta necessidade, né? Faz gliconeogênese, produz glicose de novo, e assim sucessivamente. Quem estudou isso foi um indivíduo chamado Cori. Então, isso é chamado de ciclo de Cori, tá? Que é quando, né, o lactato do músculo é lançado à corrente sanguínea, captado pelo fígado, convertido a piruvato, gliconeogênese, produção de glicose de novo, manutenção da glicemia, tá? Então, esse é o chamado ciclo de Cori. Uma outra fonte de piruvato, né, como eu disse para vocês, são os aminoácidos, né? Então, quando nós estamos num estado de jejum prolongado, nós vamos acionar as vias catabólicas, né? Então, o glucagon, a adrenalina, são hormônios, né, que vão trabalhar para, né, aumentar a nossa taxa glicêmica, porque o glucagon, né, é um contrarregulador, né, na nossa glicemia. Então, quando a glicose está baixa, o glucagon, né, vai trabalhar para que essa glicose volte ao estado normoglicêmico. Então, o glucagon vai ativar, né, vias como glicogenólise, que é a degradação do glicogênio, ativa a gliconeogênese, que é a síntese de glicose de novo, e aciona também a via de degradação de lipídios, que é a lipólise, e a via de degradação de proteínas, né, que são as proteólises. E especialmente o músculo, né, acaba sofrendo o processo de proteólise. E aí, né, essas proteínas são degradadas, e aí nós vamos pegar estes
os aminoácidos, né, destas proteínas, e estes aminoácidos seguirão, né, lá no fígado, captados lá no fígado. Alguns deles conseguem, vários na verdade deles, conseguem ser utilizados para produzir algum elemento intermediário, onde nós vamos conseguir obter oxalacetato, né? Onde nós vimos que o oxalacetato convertido a malato, a gente consegue bombear o malato para fora, né? Por essa via aqui, ó, oxalacetato, malato, bombeio o malato para fora, malato vira oxalacetato de novo e a gente consegue fazer isso, então, virar o fosfenol piruvato e seguir pela via da gliconeogênese. Tá? Então, alguns aminoácidos, né, eles conseguem ser, né, convertidos a piruvato, oxalacetato, entre outros intermediários do ciclo do ácido cítrico. E aí a gente consegue sustentar também a gliconeogênese por intermediários, né, como aminoácidos. Né? Então nós vamos degradar o aminoácido e parte da estrutura do aminoácido consegue ser convertida nestes elementos intermediários e então sustentar a via da gliconeogênese. Já outros aminoácidos são convertidos em acetil-CoA e acetil-CoA a gente não consegue fazer virar glicose de novo, né? Fazer voltar lá para a via da gliconeogênese. Então, moléculas que viram acetil-CoA, o que nós conseguimos fazer como maneira de exportar energia é produzir corpos cetônicos. Então, nós vamos conseguir produzir corpos cetônicos pelos excedentes de acetil-CoA, que podem estar vindo tanto da degradação de lipídios quanto da degradação de aminoácidos. Então, degradação de aminoácidos, degradação de lipídios, nós vamos produzir o acetil-CoA e acetil-CoA em grande, né, concentração, especialmente no tecido hepático, ele consegue fazer o quê? Produção de corpos cetônicos e exportar os corpos cetônicos, né, pela corrente sanguínea para que os tecidos que conseguem captar e utilizá-lo, né, porque o corpo cetônico quando chega na célula, ele é reconvertido, né, a acetil-CoA e vai suprir a demanda aí do ciclo de Krebs das células que então o conseguem utilizar. Então, nós temos alguns aminoácidos que o destino é cetogênico, né? Produção de corpos cetônicos. Já outros aminoácidos nós conseguimos gerar, né, intermediários que nós conseguimos então fazer gliconeogênese. Né? Então, por isso, a gliconeogênese utiliza compostos não glicídicos, que não são açúcares, para fabricar açúcar, que é então o lactato, o glicerol e aminoácidos. Então, estes são os elementos, né, que serão convertidos aí em glicose de novo. Mas como nós podemos ver, a via, né, da gliconeogênese, ela é uma via custosa em energia. Ela é uma via que vai nos custar muita energia. Por que ela é uma via que vai nos custar muita energia? Porque se nós observarmos, nós não temos nenhum ganho de energia, somente perda. Né? Então, a reação aqui, ó, do piruvato em oxalacetato, gasta ATP. Né? Então, a gente forma ADP, ó, então a gente está gastando ATP. Aqui na PEP-carboxiquinase, nós vamos ter, né, a conversão de GTP em GDP, ou seja, um outro custo energético. E, como eu disse para vocês, né, a reação reversa da via glicolítica, essa reação na via glicolítica era uma reação que rendia energia, mas como nós estamos fazendo ela ao reverso, ela agora é uma reação que gasta energia. Então nós temos um gasto aqui e um gasto aqui. São 3 gastos, porém são 6. Por que são 6? Porque para formar uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, eu preciso de 6 carbonos. O piruvato tem 3, então nós vamos ter que fazer com piruvato dobrado, né? Ou seja, com 2 moléculas de piruvato, que nós vamos ter que fazer esse processo para conseguir chegar a montar a molécula de glicose aí com 6 carbonos. Então, nós vamos ter, na verdade, passando por aqui 2 vezes, passando por aqui 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. Então, nós temos gastos dobrados também, né? Então, a gente gasta 2 ATPs aqui, 2 GTPs aqui e 2 ATPs aqui. Então, quando nós olhamos lá para o saldo, nós vemos que a gliconeogênese pegou 2 piruvatos, gastou 4 ATPs, 2 GTPs,
2-NADH, também ela gastou os NADHs, né, para reverter a reação lá do gliceraldeído 3-fosfatos, né, e 4 moléculas de água. Então, a gliconeogênese produz o quê? Produz glicose, porém às custas, né, do gasto de 4 moléculas energéticas, né, a gente sai de 4 ATPs para 4 ADPs, ou seja, um consumo. A molécula de GTP que a gente consumiu virou GDP, hein? 2 NADs, né? Então nós consumimos, né? Então ela é uma via mais consumista, né? Com relação à energia, é uma via que nos dá prejuízo. Então, para que a gente mantenha a gliconeogênese, a gente precisa ter um bom suprimento de ATP. Se a gente não tiver um bom suprimento de ATP, a gente não consegue fazer gliconeogênese. A gliconeogênese gasta energia, então a gente precisa suprir essa energia. Mas ué, eu não estou com pouca glicose, como que eu vou suprir energia da via da gliconeogênese? Né? Como que eu vou dar energia para a gliconeogênese acontecer? Lembra que eu falei para vocês que o glucagon ele é um hormônio anabólico, desculpem, catabólico. Como ele é um hormônio catabólico, quando ele entra em atividade, o que ele vai fazer? Ele vai ativar as vias de catabolismo, vai ativar catabolismo de lipídios, catabolismo de proteínas, né? Consequentemente, degradação dos aminoácidos, catabolismo do glicogênio, né? Que vai liberando a glicose, né, fazendo glicogenólise. Então, nós vamos acionar as vias catabólicas. Então, ali no fígado está acontecendo a gliconeogênese, mas também está acontecendo a beta-oxidação, a oxidação de lipídios. E vocês devem lembrar-se, né, da aula de oxidação de lipídios, que a quebra dos ácidos graxos gera moléculas de acetil-CoA e gera NADs, FADs, né, oxidados, e estes reduzidos, né, gera NADs reduzidos, e estes NADs reduzidos, FADs reduzidos, vão nutrir a cadeia transportadora de elétrons, né, e nós vamos manter lá a produção de energia. Tá? Então, a produção de energia hepática está acontecendo não pela via de carboidrato, mas pela via de lipídio. Tá? Então, a gente está degradando lipídio, fazendo beta-oxidação. Então, isso está mantendo um suprimento lá de acetil-CoA, pela via de degradação de lipídios, e o suprimento energético para o tecido hepático trabalhar. E aí o tecido hepático está fazendo gliconeogênese para suprir de glicose o nosso sangue, para manter, né, o nosso estado normoglicêmico. Por quê? Porque tem tecidos que utilizam exclusivamente glicose para a vida deles, e se faltar glicose, esse tecido vai morrer. O estado hipoglicêmico é um estado grave, é um estado que leva à morte. Então, não pode acontecer o estado hipoglicêmico. Por isso que nós estamos fazendo toda essa mobilização do sistema biológico com a finalidade de manter o estado normoglicêmico, custe o que custar. Custe degradar proteínas musculares e produzir glicose com os aminoácidos. Né? Então, nós estamos trabalhando para a manutenção glicêmica a fim de não deixar com que falte glicose para determinados tecidos, usadores exclusivos de glicose, e esses tecidos não entrem em falência. Tá? Então, o estado hipoglicêmico é um estado extremamente grave, não pode ocorrer. Por isso, todo esse gasto energético e de esforço do sistema biológico, principalmente do tecido hepático, né, na manutenção da nossa glicemia. Tá? Enquanto a glicólise, né, ela é um estado que produz energia para nós, né, a gliconeogênese, ela gasta energia, é um processo que gasta energia. Então, para que eu consiga fazer gliconeogênese, eu preciso ter uma manutenção energética. E essa manutenção energética vai ser feita por meio da degradação dos lipídios. Então, o que vai regular essa via? Né? O que vai fazer com que o processo esteja acontecendo? Glicólise ou gliconeogênese, né? Ora eu tenho as enzimas trabalhando, as enzimas reversíveis, trabalhando para a glicólise, ora elas estão trabalhando para a gliconeogênese. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar principalmente por demanda. Então, nós vamos trabalhar principalmente, as enzimas, né, vão trabalhar no sentido em
deslocamento, né, o lado de deslocamento da reação química é o lado onde eu tenho mais elementos acumulados. Então, se eu tenho elementos acumulados mais do lado direito, a tendência é deslocar isso para, né, o deslocamento químico para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter, né, algumas enzimas que vão ser enzimas chaves reguladoras de via. Por quê? Porque quando uma enzima está inibida, consequentemente, os determinados processos estão ativando outros, né, outras vias. Então, neste caso, o que nós temos? Lembrando lá da via glicolítica. Então, a via glicolítica, nós temos uma enzima importante, marca-passo lá, né, que é a fosfofrutoquinase. Aqui nós estamos falando, né, da molécula, né, a frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bisfosfato. E nós temos a enzima lá, que é a fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase, ela é ativada por frutose 2,6-bisfosfato e por AMP, ou seja, estou com baixa demanda de energia, logo preciso que a via glicolítica aconteça para me fornecer energia, né? Então, a frutose 2,6-bisfosfato é um fator regulador dessa via importante, né? Já estudado na via glicolítica, né? Então, nós vamos ter a frutose 2,6-bisfosfato, né? Fazendo o papel importante de ativação. O AMP também sendo um ativador, porque, né, indicação de baixa energia significa preciso acionar processos energéticos. E a via glicolítica nós sabemos que é. Quando nós temos alta concentração de ATP, não preciso que a via glicolítica fique acontecendo. Então, a gente inibe, né, a enzima fosfofrutoquinase. O citrato, quando em alta concentração, significa que o ciclo de Krebs, né, nem está dando conta da quantidade de citrato que está formando lá, ou porque o ciclo está mais lento, enfim. Então, o citrato inibe também a via glicolítica. Íons H+, inibe a via glicolítica, né? Então, essas são as inibições da fosfofrutoquinase. A piruvatoquinase, né, ela é inibida também, né, pela alta concentração, ela é ativada, né, pela alta concentração de frutose 1,6-bisfosfato, né, porque se eu tenho bastante frutose 1,6-bisfosfato, significa que eu estou precisando, né, consumir essa via. O ATP é um inibidor, porque se eu tenho bastante energia, não tem necessidade, né, da piruvatoquinase ficar formando piruvato. E alta concentração de alanina. Por que alanina? Porque a alanina ela é um aminoácido que, por transaminação, se a gente tirar o grupamento amino dela e colocar uma C-O, ela vira automaticamente piruvato. Tá? Então, é uma via de conversão aí também. Isso vocês vão estudar na próxima aula, que vai falar um pouquinho sobre as conversões de aminoácidos. Tá? Então, isso será tratado num outro momento. Agora, nosso ponto de interesse, né, que é a gliconeogênese. Então, o que vai regular a gliconeogênese? A gliconeogênese, ela vai ser estimulada quando a gente tiver com uma alta concentração de acetil-CoA. Por quê? Porque quando a gente tem alta concentração de acetil-CoA, nós não vamos converter piruvato em acetil-CoA. Por quê? Porque a gente já tem um monte de acetil-CoA. Então, a enzima que converte piruvato em acetil-CoA, que é a complexo piruvato desidrogenase, ela vai estar inibida. E, por consequência, a piruvato carboxilase vai ser ativada para que a gente ative a via de gliconeogênese. Tá? Mas por que eu tenho um monte de acetil-CoA? Porque, por exemplo, se a gente estiver quebrando o ácido graxo, a quebra, né, a beta-oxidação, a degradação do lipídio gera acetil-CoA. Então, a gente vai ter uma alta concentração de acetil-CoA, a gente está fazendo uma boa demanda de energia, uma boa produção de energia por outra via, que é a via de degradação de lipídios, e então a gente vai inibir a enzima que converte piruvato em acetil-CoA, que é a complexo piruvato desidrogenase, e vamos então, consequentemente, ativar a enzima piruvato carboxilase.
lase, tá? Então, a piruvato carboxilase, ela é ativada pela alta concentração de acetil-CoA, ok? Baixa energia inibe essa enzima. Por que baixa energia, ou seja, moléculas de ADP, inibe a piruvato carboxilase? Porque nós vimos que a via da neoglicogênese é uma via que vai precisar de energia para acontecer. Se não tiver energia, eu não tenho como fazer esta via acontecer, que ela é uma via que consome energia. Tá? Então, baixa energia inibe a piruvato carboxilase, inibe também a fosfenolpiruvato carboxiquinase, até porque, inclusive, são enzimas que demandam energia para funcionar. Né? Então, baixa energia, né? Estado de baixa energia na nossa célula, vai inibir estas enzimas. Alta concentração de citrato estimula, né, a enzima frutose 1,6-bisfosfatase, que é a enzima, né, que converte frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. AMP inibe, AMP significa baixa energia, como nós vimos, gliconeogênese precisa de energia, então baixa energia inibe a via. E frutose 2,6-bisfosfato, né, como é ativador da glicólise, é inibidor da gliconeogênese, ok? Então, estes são os elementos, né, regulatórios. Além destes elementos de regulação, nós temos também, né, o controle hormonal. Então, nós vamos ter aí, né, quando a gente tem insulina, a insulina é um hormônio anabólico, né? Um hormônio de construções. Então, o que a insulina estimula? Estimula a glicogênese, que é a construção do glicogênio, a lipogênese, que é a construção de lipídios, estimula a glicólise para fazer fornecimento de energia nas células, estimula a síntese proteica, estimula a captação da glicose, né? Especialmente porque a partir da presença da insulina, né, da ligação da insulina no receptor, nós vamos migrar com a GLUT4, né, nos tecidos que possuem aí GLUT4. Então, a insulina, ela é um indicador de quê para o nosso organismo? Indicador de alta concentração de glicose. Tenho bastante glicose. Então, eu não vou estar construindo glicose se eu estou com muita glicose, né? Então, por isso, a insulina inibe a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Ela inibe a gliconeogênese, que é o processo que estamos discutindo, inibe a lipólise e inibe a degradação de proteínas. Por quê? Porque a insulina significa estamos em abundância de glicose, estamos no estado alimentado. Então a gente pode fazer construções, fazer reservas, não precisamos fazer quebras, não precisamos sacrificar metabolismos agora, porque nós temos bastante. Já os hormônios contrarreguladores, né? Que indicam agora a situação ficou feia, agora a gente está com pouca glicose, agora a gente está com alta demanda de energia e pouco combustível, né? Então nós vamos ter lá o glucagon, o cortisol, a adrenalina e o ACTH. Estes hormônios são os hormônios que vão fazer o inverso do que a insulina faz. Então estes hormônios fazem o quê? Eles vão inibir as vias anabólicas, então inibe a glicogênese, inibe a lipogênese, inibe a síntese proteica, inibe a captação de glicose, não que inibe, mas a glicose vai estar em baixa concentração, então não vai estar conseguindo ser captada, né? E inibe a glicólise, né? Porque a minha concentração de glicose vai estar baixa. E como a concentração de glicose está baixa, o que ele vai ter que sinalizar? Vamos tirar da reserva, vamos construir glicose. Então, estes hormônios vão ativar a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para liberar glicose, vão estimular a gliconeogênese, que é o processo de síntese de glicose nova, né, de uma nova glicose, que é o processo que nós estudamos hoje, vai estimular a quebra de lipídios, que é a lipólise, estimulando beta-oxidação, né, produção de energia por outro combustível, que é o lipídio, a degradação de proteínas, para então catabolizar aminoácidos, os aminoácidos servirem, né, à gliconeogênese,
gliconeogênese, a produção de energia. Tá? Então, os hormônios glucagon, cortisol, adrenalina e ACTH são estimulantes destas vias, e inclusive a via que nós estudamos hoje, ó, que é a gliconeogênese. Tá? Então, os hormônios ativadores da gliconeogênese, glucagon, cortisol, adrenalina e ACTH. Inibidor da gliconeogênese, a insulina. Tá? E aí, para que nós estamos trabalhando tudo isso? A fim de manter a glicemia, a fim de fazer a manutenção da glicemia. A ideia de tudo isso é a homeostasia, né? O equilíbrio interno, a manutenção, né, da nossa taxa glicêmica, o equilíbrio da nossa taxa glicêmica, e a demanda do nosso organismo suprida. E quando o indivíduo tem a hipoglicemia alcoólica, né? O que acontece na hipoglicemia alcoólica? Na hipoglicemia alcoólica, nós vamos ter, né, geralmente, quando o indivíduo não sabe beber, né? Então, o indivíduo, ele começa a tomar álcool e ele fica em jejum, né? Ele come pouco e bebe muito. E o álcool, ele é metabolizado lá no nosso fígado, né, por meio de processos específicos, e nesse metabolismo nós temos geração de NADH, né? Então ele é convertido em acetaldeído e depois em acetato, e nessa conversão, né, que o fígado vai fazer, né, do álcool, vai gerar muito NADH. E o aumento dos níveis de NADH vai fazer com que a gente tenha uma diminuição de NAD+, né? Por quê? Porque a quantidade de NAD que nós temos dentro da célula não muda, a gente tem a mesma quantidade. É que parte está oxidado, parte está reduzido, e aí a gente vai mantendo um ciclo de manutenção. Só que se a gente vai tomando um monte de álcool, a gente vai consumindo, né, os NADs que estão na sua forma oxidada, deixando eles todos reduzidos. E aí nós vamos ter um aumento no nível de NAD reduzido e uma diminuição, né, da disponibilidade de NAD na sua forma oxidada, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter reações da gliconeogênese que vão precisar de NAD. Vão precisar de NAD no estado oxidado. E como nós vamos estar ocupando os NADs todos, né, como na forma de NAD reduzido, nós não vamos ter NAD disponível para utilizar nos processos, né, necessários lá da gliconeogênese, né? E não tendo NAD disponível para utilizar na gliconeogênese, a gliconeogênese vai ficar inibida no indivíduo quando ele está ingerindo muito álcool. E como ele está ingerindo muito álcool e não está comendo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir repor a taxa glicêmica, porque a gliconeogênese está inibida, eles não estão ingerindo alimento, não está ingerindo glicose, né, pela via exógena. O estoque de glicogênio muitas das vezes acabou e ele então vai capotar, né? Aí ele desmaia, passa mal, vai para o hospital e vai receber glicose na veia, né? Porque ele está com o processo normal, né, dele de homeostasia da glicose, que é a via da gliconeogênese, inibida em função, né, do alto consumo do NAD, deixando o NAD todo na forma reduzida e faltando NAD oxidado para o suprimento das demandas da via da gliconeogênese, ok? E aí, então, o ideal, né, quando o indivíduo bebe, é se alimentar, né, porque a via da gliconeogênese dele estará inibida, ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar a respeito da via da gliconeogênese. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e até a próxima.